Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos aí a mais uma aula, apesar que não é bem mais uma aula de língua portuguesa, não, porque hoje é a aula de língua portuguesa. Estamos iniciando aí uma sequência de aulas com as atividades do caderno Aprender Sempre. E mais nós veremos como será feito esse processo. Eu sou a professora Tayana, estarei aqui mediando as atividades de vocês, a participação, acompanhando, comentando as situações com vocês e vamos entender, então, como é que é essa aula de hoje, um pouco diferente das outras, com o nosso professor Mauro, que já está aqui. E vamos aí à aula. Professor Mauro, tudo jóia? Professora Tayana, queridos alunos do estado de São Paulo, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, para a aula, conforme a nossa professora disse. Então, o que acontece? Hoje nós estamos iniciando um novo processo, um novo ciclo, que se estenderá durante 3 sequências de atividades. Acredito que vocês estejam em mãos ou terão em breve o caderno Aprender Sempre, volume 3, que é este que está na tela que vocês podem ver agora. Aprender Sempre, primeira série do ensino médio, língua portuguesa. Esse mesmo aí, ó, você deve estar com igualzinho em casa. Se você não estiver com um desse, em breve você estará. Fica tranquilo, fica sossegado que ele chegará. Neste caderno de língua portuguesa, também você deve ter recebido um de português e um de matemática. Do de matemática, professora Tayana, eu não posso falar muita coisa porque eu não sou autoridade sobre o assunto. Professor de matemática, né? Porém, no de língua portuguesa, nós temos assim, três sequências. 3 sequências de atividades, são sequências didáticas, e em cada uma dessas sequências contam com 8 aulas. Então, o seu professor, ao longo das próximas 3 semanas, ele trabalhará em loco aí com você essas 8 aulas. Nós aqui trabalharemos essas 8 aulas, mas de maneira diferente. Como são 3 semanas, aqui no Centro de Mídias, essas 3 semanas, a gente tem 6 aulas. Então, essas 8 aulas se transformarão em 6. Então, hoje, por exemplo, se você tiver o caderno em mãos já, trabalharemos a aula 1. E na quinta-feira trabalharemos a aula 2. Vai chegar algum momento que 2 aulas estarão juntas. Então, foram aulas que nós preparamos, eu preparei, a professora Tayana preparou, e organizamos para não ficar corrido. Por que isso é importante? Porque esse ano foi um ano complicado, foi um ano difícil, né? Então a gente sabe que houve perdas de aprendizagem, a gente quer o melhor para vocês. Você pode falar do mundo inteiro, eu posso falar por mim. Eu quero o melhor para você, eu quero que você atinja seus sonhos, eu quero que você atinja seus objetivos, o seu projeto de vida. A professora Tayana conhece há pouco tempo, mas pelo que eu conheço também acredito que ela queira a mesma coisa. Então, às vezes, a aula do Centro de Mídias, quando começou, às vezes você não acreditou muito, vai voltar logo, daí 1 mês, 2 meses, você vai acabar. Aí você viu que foi se estendendo, se estendendo, se estendendo, não conseguiu acompanhar, aí perdeu o fio da meada na aula de matemática, na aula de português, enfia outro conteúdo, coloca outra coisa. Meu Deus, como é que eu faço? Então, estamos aqui para... Coloca a bola no chão, né? Sabe? Metáfora de futebol, adoro, professora. Coloca a bola no chão, olha o campo, olha o jogo e começa a jogar de Com novo. calma, né, Com professor Mauro? calma, Sem querer fazer isso. todas as atividades de uma vez. Né? O professor Mauro vai comentar isso com vocês, aquela ansiedade, né? Vá Isso. com calma. Se você pegar esse caderno Aprender Sempre, você vai notar que cada sequência de atividade conta com 8 aulas, e cada uma dessas aulas, um texto pequeno, 2 textos pequenos. Se você parar para desenvolver na pressa, bom, se você for um aluno muito aplicado, você até consegue fazer tudo muito rápido. Porém, o que vai acontecer aqui na nossa aula? A gente vai dissecar, vai conversar, vai trabalhar, vai organizar, acrescentar algumas coisas, organizar outras, para que, de maneira muito mais calma, não tem como, aqui é o tempo da TV, o tempo do vídeo, que não tem como nós darmos um tempo enorme para você responder as atividades, isso não tem como. Então, aqui vai ser aquela coisa, 1 minuto, 2, mas se você já for fazendo as coisas no caderno, fazendo aqui conosco, eu prometo a você que a aula vai ficar divertida e vai ficar profunda, a gente vai aprender bastante coisa e vamos retomar, e vamos aprender o que não aprendemos, relembrar o que lembramos e refazer o que já fizemos e aprender, conquistar aquelas habilidades que ficaram pelo caminho. Se você ficou pelo caminho, se você nunca entrou no Centro de Mídias, seja bem-vindos ao professor Mauro de Língua Portuguesa, professora Tayana do meu lado, eu sou professor de Língua Portuguesa da primeira e da segunda série, a professora Tayana é responsável pela terceira série. Se você é um aluno que já está aqui conosco há algum tempo, então, olha,
fique à vontade, já sabe como é que funciona. E você que entrou agora, olha, o chat está aí, participe conosco. Nas nossas aulas, o chat é muito ativo, a gente dá tempo, às vezes a gente não dá tempo. Às vezes a gente conversa tanto com vocês que a gente até se perde aqui e fala, não, peraí, tem que voltar com o conteúdo, porque o mais importante para nós é a sua participação. E eles já estão aqui falando presente, viu, professor Marcos? Exato. Muitos alunos. Tá que bom aqui. Que vocês estão aí. Então vamos lá. A aula de hoje chama-se Ler em Todos os Sentidos e faz parte da primeira aula da sequência 1. Então, professora, qual é o objetivo da aula de hoje? Então vamos aí, ler em todos os sentidos. O objetivo da aula é praticar a leitura e a interpretação textual, aproveitando o repertório cultural dos estudantes. Então, ler, interpretar com muita calma, porque leitura é muito importante, ainda mais em língua portuguesa, né? Habilidade essencial, relacionar, então fazer uma relação, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, com os contextos de produção, onde foi produzido, quando, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. Então, leituras críticas, né, professor Mauro? Com propriedade, não é ler de qualquer jeito. Exatamente. Né? Uma outra coisa importantíssima que eu não falei e serve para nós todos, professores, nos organizarmos com vocês e para os alunos também. Olha só. Volta na tela essa habilidade essencial, por favor, direção. Olha só. A habilidade essencial. E o objetivo da aula lá em cima, a habilidade essencial embaixo. Você vai perceber que ao longo das aulas, nas sequências, o objetivo da aula vai mudar. O objetivo de hoje, a professora Tainá nos disse, praticar a leitura, a interpretação textual, aproveitando o repertório cultural dos estudantes. A habilidade essencial, não. A habilidade essencial será a mesma nas próximas 6 aulas de português do Centro de Mídias aqui comigo. Quando mudarmos a sequência didática, a habilidade essencial muda. Ou seja, voltando aqui comigo, por favor. Nós trabalharemos a mesma habilidade essencial ao longo de 6 aulas, num crescente. Ou seja, esta aula está conectada com a próxima, Professor, e se eu perdi o dia de hoje? Vai acompanhar de boa. Mas se você chegou agora, você já sabe. Você não sabe? Não. Você já está aqui, você já sabe. As aulas estão no YouTube, você pode acompanhá-la, pode revê-la. Se você está chegando agora, elas estão lá. Procura a data de hoje, o nome da aula, você acompanha. Então, é isso. Professor Mauro, eu quero só conversar com um aluno aqui, que é o João Vitor. Acredito que ele está representando a muitos alunos. Olha o que ele disse. Prof, eu já fiz todos esses caderninhos aí, kkkk. Aí eu pergunto para o João Vitor, você entendeu tudo o que você fez? Você aprendeu ou você só fez uma bateria sem prestar muita atenção? É para isso que nós estamos aqui, né, professor? Mas ele não fez comigo. Ele não fez comigo. Olha, acompanha comigo, a aula vai ficar legal. Aliás, vamos falar disso. Gente, conversando com vocês na tela, vamos começar a aula. O que faremos hoje? Hoje nós vamos aprender, ler o texto rap da língua portuguesa e refletir sobre a importância da leitura, sua prática e seus contextos a partir do caderno Aprender Sempre. A partir do caderno, mas não vamos ficar presos apenas nele. A aula vai ser bacana, você vai ver, a partir desse caderno, mas vai ser muito legal. Olha só, perguntando para a professora, eu gosto de conversar. Professora, diga para mim, qual o melhor livro, o livro mais bacana, a história mais divertida que você já leu na sua vida? Olha, eu gosto de muitos livros, né? Como eu já disse, gosto da Bíblia também, mas eu vou falar de um aqui que está muito à cara do que está acontecendo, que é o 1984, de George Orwell. Nossa, livraço, hein? Esse livro, se você não sabe, é um livro que conta uma história, uma distopia, um futuro, onde um ser chamado Big Brother, que é o grande irmão, ele observa tudo o que as pessoas fazem e coordena a vida das pessoas. Uma tela, um olho enorme que observa, né, mais ou menos o que está acontecendo. Ele escreveu esse livro em 1948, prevendo o ano de 1984. Ele atrasou um pouco, mas chegou o que nós temos hoje, né, que é um mundo que nós somos observados. O uso das câmeras, né, e esse costume de você ser observado o tempo inteiro, isso tornando-se uma rotina, que é o que está acontecendo, ainda mais Exato. nessa pandemia, né? O livro que eu mais gostei até hoje de ler, eu gosto de outros escritores, gosto bastante de outros escritores, mas um livro que eu gostei mais de ler, eu terminei o livro é um livro enorme, mas eu voltei para ele do começo, porque foi um livro chamado 100 Anos de Solidão, de um escritor chamado Gabriel Garcia Marques, um escritor colombiano, que ele conta uma história absurda. Tem lá uma mulher, do nada ela sai voando, tem um rapaz que ele morre e tem um filho com o nome dele, e outro com o neto, o mesmo nome, e as pessoas com o mesmo nome vão tendo as mesmas personalidades, você fica meio perdido com as histórias, depois você reencontra, descobre um fio da meada, um homem que ele não morre, ele vira árvore, coisas loucas. E aí quando eu terminei de ler o livro, eu falei,
eu tenho que ler de novo. Porque ler é isso. Quando você descobre algo que você gosta, estou falando de ler, não ler apenas livros, ler em todos os sentidos, porque eu adoro literatura, porém eu adoro também cinema, teatro, eu adoro crônicas, eu adoro notícia. Ler faz um mundo ficar diferente. Ler transforma o mundo, transforma as pessoas. E eu tenho certeza absoluta que você sabe ler. Será que sabe ler? Uma coisa é você saber ler, outra coisa é você ser um leitor. E aí eu pergunto para você, um minutinho, criticar, né, aquilo que responde. você lê, O que é comentar. um leitor? Professora, um minuto e já voltamos. E vamos lá, a participação de vocês, os professores aqui também ajudando, incentivando junto com a gente. A Ana Carolina, ela diz que é uma pessoa que aprecia a leitura, um leitor, né? O Júlio César fala que é alguém que pratica constantemente a leitura. O Pedro fala que é um consumidor da literatura. E leitores são pessoas que apreciam a leitura, que costumam ler, aquele que lê com frequência. Eles falam muito Isso, sobre da frequência. frequência. Sim. Então, o leitor não é só aquele que lê com frequência, não. Então, o leitor é aquele que lê bastante. Então, todos somos leitores. Porque hoje, com esse mundo das redes sociais, você está lendo imagens, lendo textos, lendo mensagens, livros, audiobooks, você lê tudo. Então, um leitor, aí eu vou acrescento ao que vocês colocaram. Sim, é quem lê com frequência. Mas um leitor é algo diferente. Uma coisa é você ser alfabetizado. Então, olha, acredito que se você está acompanhando essa aula, está conseguindo ler o que está aqui, ó, você está assistindo língua portuguesa, se você está acompanhando esta aula, está conseguindo ler o que está aqui, você é alfabetizado. Eu acredito que leitor seja um pouquinho diferente. Seja aquela pessoa que lê e entende perfeitamente todos os tipos de textos, todos os gêneros textuais. Alguns com um pouquinho mais de dificuldade, outros com menos dificuldade. Porém, lê e entende. Lê nas entrelinhas, entende uma ironia. Sabe aquela coisa? Eu gosto desse exemplo. Você está no cinema, aí você vê que está todo mundo dando risada. Você olha para os lados, né? E você não achou graça. Aí você, pelo fator social, você ri também, mas você não entendeu. Então, o leitor é aquele cara que entende a piada, que entende a ironia. Não é aquele cara que decorou que é metáfora, decorou que é metonímia. Não, é aquele cara que é tão normal na vida dele, tão cotidiano na vida dele, a leitura, que ele entende, que ele entende a piada, não ri porque acha sem graça, ele ri porque acha engraçado, ele critica, ele lê o texto, não gostou e sabe explicar porque não gostou. Não é aquele cara que não lê o texto porque não entendeu. Isso é leitor, é o cara que lê nas entrelinhas, é o cara que lê além. É aquele cara que vai Mauro além. tem um aluno, eu perdi, mas ele fala Sim. assim que é aquele que sente prazer na leitura, que sente prazer em ler. Ou prazer ou desprazer, porque tem leitura que não é para gostar, não. Quando eu leio uma notícia ruim, eu não gosto, mas eu entendi a notícia ruim. Agora, se você chega para uma criancinha de 5, 6 anos, dá uma notícia pesada, complicada para ela ler, ela vai ler e não vai ter repertório de mundo para chegar naquela leitura. Então, o que nós estamos querendo falar aqui é que o leitor é quem tem repertório. E aí, eu estou falando no mundo geral, né? Agora eu quero falar com você, aluno. O que é na escola, ou na escola, na faculdade, o que é um aluno leitor? Participe conosco. 1 minuto e já voltamos com a sua resposta.
Vamos lá, o Cauê fala: aquele que, além de ler, sabe interpretar qualquer situação. A Júlia fala: aquele que consegue ler, entender, criticar e aprender. O Jimmy fala: um aluno que quer estudar. E o Gustavo fala: um que lê pela internet, que entende a matéria. Eu acho que ele quis dizer que pesquisa, né, professor Mauro? Exato. Olha, dar um exemplo para vocês. Vocês sabem o que é um buraco negro? Um buraco negro é quando uma estrela, ela implode, a gravidade é tão pesada, fica tão forte nela que ela vai para dentro e ela puxa todos os átomos ao redor do Sol, ele puxa para si da estrela, que é a estrela, né? A estrela é um Sol. E aí vai puxando. E aí fica aquele buraco que vai puxando tudo, inclusive todos os objetos que estão por perto. Então fica uma espécie de buraco negro. E o tempo lá fica diferente. Então, se você passar perto de um buraco negro, esse buraco negro vai, de certa forma, distorcer o tempo. Eu estou falando com alguns erros de definição, tal, mas eu entendo que é um buraco negro. Porque eu fui numa aula de física e eu percebi o que era a partir da explicação do professor. Eu fui ler um texto e um buraco negro para mim não é algo aleatório, não é algo de outro mundo. Então, o que acontece? Um aluno leitor é aquele aluno que, às vezes, não tem aquela profundidade para dissertar sobre um assunto, mas é aquele que tem a habilidade de pesquisar mais. Se eu for pesquisar um pouquinho mais, eu vou conseguir falar um pouco melhor sobre buracos negros para vocês. Assim como eu espero que você fale um pouquinho mais sobre trovadorismo, numa aula minha, sobre algum tema ligado à biologia, na aula de biologia. Então, o aluno leitor é aquele aluno que pesquisa. Exatamente. Eu adorei as definições dos nossos alunos. Eu falei de buraco negro, mas eu posso pegar um outro tema. Tem temas que eu não gosto tanto, né? Mas eu posso chegar a falar sobre Darwin para vocês, que os seres, na verdade, eles não evoluem, eles se adaptam aos ambientes, né? Nossa, por quê? Porque eu fui um aluno leitor. Devo admitir, professora Tayana, que em algumas disciplinas eu não fui tão leitor assim não, né? Eu gosto mais de umas coisas, gosto menos de outras, mas é assim que funciona. Na escola, temos que ser leitores em todas as áreas, em todas as disciplinas. Professor Mauro, eu acredito, então, se eu entendi, que o aluno leitor, então, ele é capaz de compreender o contexto e montar ali sua própria concepção sobre o que ele leu. E colocar em prática. Ele é capaz de falar, porque aquele pessoal, igual o aluno que falou que, eu fiz tudo, mas será que ele sabe comentar sobre o que ele fez? Aí quando você pede para o aluno, comenta, eu não sei, professor. Então, se ele não consegue trazer para a oralidade ou trazer para um contexto aquilo que ele leu, sabe, ele não leu, né? Tem um professor bem bacana, você pode achar muitas coisas dele no YouTube, o cara chamado Pierluigi. Ele dizia que quando você chegava em casa, depois da aula, você tinha que escrever no caderno um resuminho de umas 5 linhas sobre o que você aprendeu na escola. Então, ótimo, faça isso. Depois da minha aula, se você não aprendeu nada, volte na minha aula e faça isso, o que você aprendeu em 5 linhas. Aí a culpa vai ser sua ou vai ser minha. Ou eu não ensinei nada, a aula não valeu a pena, e aí eu tenho que melhorar a minha aula, ou a culpa é sua e você tem que ser um aluno mais leitor. Aí, Mauro, vou falar mais uma consideração, e também a questão vai para a escrita, né? Porque já aconteceu casos comigo, na sala de aula, do aluno escrever ali uma frase, um parágrafo, e eu pergunto para o aluno sobre o que ele escreveu, ele não sabia me explicar. Então, isso é importantíssimo. Então, a próxima pergunta, né? Ela é bem legal. A aula está acontecendo, é isso. Falei que a gente vai conversar bastante, já está chegando o texto. Olha só, eu falei sobre Darwin agora há pouco, que os seres não evoluem, eles se adaptam, né? Falei tudo aquilo. Uma coisa que eu aprendi lendo foi que, sabe aquela imagem dos primatas, né? Aquela escadinha, aquilo ali é meio errado, porque os seres viviam meio que iguais, juntos, tal. Mas olha, estou falando de Darwin, falei agora há pouco de buracos negros, tipo Stephen Hawking. Eu falo de literatura, isso é repertório. Você conseguir conversar sobre as diversas áreas. Não é da minha área. Eu sou de humanas. Eu sou de exatas. Não. A gente tem que ser de tudo, porque o mundo está aí para a gente. E eu pergunto para você, em 1 minuto, responda para nós. Qual a importância de adquirir um grande repertório leitor ao longo da vida? Eu não falo um repertório de leitor apenas de literatura, mas de tudo. Qual é a importância? 1 minuto e já voltamos.
E vamos lá, o Vitor fala, né, que a leitura é importante aí para saber debater sobre algum assunto. O Luiz Henrique fala para conversar sobre todos os assuntos. E a Eduarda fala para ter uma grande bagagem de conhecimento, para saber defender, argumentar e ter um conhecimento amplo, a Natália fala. E eles até agora estão permeando por esse caminho. Tudo que os alunos falaram para nós, eu concordo plenamente, tornar-se pessoas mais interessantes, pessoas com conteúdo, isso é muito bacana, você inovar nas suas respostas, não repetir as respostas dos outros, ser uma pessoa com curiosidade, que desperte a curiosidade dos outros, tenha um papo agradável. Tem algumas pessoas que eu converso, falo, nossa, eu queria conversar com essa pessoa durante todo o tempo. Tem gente que a gente conversa, fala, nossa, a pessoa não para de falar, porque fica repetindo os mesmos assuntos, as mesmas conversas, as mesmas opiniões. E uma outra coisa, a questão de não ser manipulado por todos, por mídia, governos, estados, professores, todo mundo, mercado de trabalho, todo mundo quer você para alguma coisa. E o que você quer? Qual o seu sonho? Qual o seu objetivo? A leitura te proporciona isso. Ser um leitor do mundo, um leitor da vida te proporciona isso. Eu sempre falava para os alunos, né, que a pessoa crítica não é aquela que sai chutando o caixa eletrônico. Eu já vi um cara chutar o caixa eletrônico porque não saiu dinheiro. Então, crítico não é aquele que fica na fila reclamando, né? Crítico é aquele que traz uma proposta, que comenta, que entende, né, professor Mauro? Exatamente. Vamos para um texto agora? Você pode acompanhar naquele caderninho que o menino falou. Olha só, no caderno Aprender Sempre, na página 3 e 4, Rap da Língua Portuguesa, a linguagem e ritmo. Me acompanhem. Você é a personagem principal do texto e do contexto. É só entrar e abrir a janela. Para os mundos da linguagem, ler é conhecer, pensar é refletir. Todos os modos de interagir. Interagir com o mundo e sua multiplicidade. O cinema, o trabalho, a TV, a música, a linguagem e toda a sua variedade. E para ficar mais bacana, a interdisciplinaridade. Interaja com os elementos, ampliando seus conhecimentos. Usar a língua para afiar todo o seu ser. Oralidade, leitura e escrita ajudam a fazer quem somos, pois são as práticas com as quais lidamos. Nós crescemos com a língua que usamos. Eu erro, tu erras, nós erramos. Errar não é pecado, é, na verdade, tentativa de aprendizado. Tanto conteúdo em tão pouco texto, né? O texto bom é isso. Então eu pergunto para vocês, de acordo com o texto, de acordo com o rap, responda. Qual a diferença entre ler um texto como o rap da língua portuguesa e ler uma notícia de jornal? Então, qual é a diferença entre você ler um texto como esse e você ler uma notícia de jornal? 1 minuto e já voltamos. Professora Tayana, diga, os nossos alunos disseram o quê? Qual a diferença entre ler um texto como rap da língua portuguesa e uma notícia de jornal, por exemplo? Acho que a primeira coisa que chamou a atenção deles foi a questão do ritmo, que o Vinícius falou que tem um ritmo, o Richard falou a notícia de jornal não tem o mesmo ritmo, o Vinícius Wish falou o jornal é mais formal, eles falam também da questão da formalidade, o Guilherme falou da questão da profundidade, achei interessante também, a linguagem usada... Olha, funciona assim, nós temos aqui, neste momento, nós temos várias formas de trabalhar o texto. Então vamos dividir entre o
texto literário e não literário. Um texto literário seria um texto com a arte, o texto trabalhado, o texto em que você tem um outro objetivo. Além de você buscar prazer na leitura, você busca outros significados, né? Mais ligado ao que a gente conhece como texto conotativo. Uma notícia de jornal é um texto mais informativo. Então, quando você lê uma notícia, você busca se informar a respeito de um certo aspecto. Por exemplo, certo acidente aéreo ocorreu. Então, você vai procurar um texto para saber quantas pessoas se acidentaram, se morreu alguém, quantos sobreviveram, qual era a empresa do avião, que cidade, qual era o aeroporto, né? Se tinha criança envolvida, não sei. Isso é o gênero informal, o texto informal. Já o rap, os textos ligados mais à arte, eu posso fazer o poema do avião, né? Tem o samba do avião, do Tom Jobim, Vinícius de Moraes, né? Eu posso fazer um poema, um rap em homenagem a Santos Dumont, o inventor do avião aqui para nós brasileiros. Então, o que acontece? O trabalho com o texto artístico, ele tem outros objetivos, né? E o texto rap da língua portuguesa busca isso, buscar é complicado, né, professor? Busca trazer, busca atrair, busca envolver o leitor em outros sentidos, outros significados. Então, olha só, tem um momento que ele fala diferentes contextos. Então, eu pergunto para você e deixo aberto, vou continuar explicando, e você participe no chat conosco, está aqui na tela, olha só. O que significa ser personagem principal do texto e do contexto? Responda para nós, eu vou continuar falando com vocês, você participe conosco. O que significa ser personagem principal do texto e do contexto, tá? O rap da língua portuguesa, pode voltar para mim. Isto. Os alunos estão participando. Professor, a gente tem participação? Ai, gente, eu gostei. Eu vou ler uma do outro, Mauro. Por favor. Ler? A Carolina falou, o texto do rap vai te dar meio que uma reflexão, vai te ajudar a pensar na sua vida. E ler uma notícia de jornal te faz ver o que está acontecendo no mundo. Ai, achei tão legal a resposta dela. Por isso, outra coisa que a literatura, o texto artístico nos proporciona. O texto artístico nos proporciona entrar em contato com outros significados. Olha só, eu vejo de uma forma, a professora Taina viu de outra. A nossa aluna querida, qual o nome dela? Acabei de esquecer. Que esquecemos. Que eu puxei ela viu de outra forma. E isto é fruição artística. Deixa a literatura, a língua portuguesa grandiosa, deixa a leitura viva. Isso nos faz leitores. Vamos lá, então, para outra, né? O que significa ser personagem principal do texto e do contexto? A Cecília, ela fala assim, ser protagonista e herói da sua própria vida. Isto, ótimo, nossa, para a vida, protagonismo, né? Aí fala, né? Dominar, ser protagonista, ser o centro, ser o principal do texto. Para essa resposta, eu trouxe até uma respostinha pronta. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu gostei dela, mas eu trago uma resposta pronta, na tela. O que significa ser personagem principal do texto e do contexto? Ser personagem principal do texto e do contexto significa ser o elemento central, fundamental. Ser o leitor do texto, aquele que executa o ato de ler, e ser o disseminador dos sentidos do texto. Vou ler de novo. Ser o leitor do texto, aquele que executa o ato de ler, e ser o disseminador dos sentidos do texto. Gente, uma coisa muito clara para mim, muito óbvia para mim. Um livro, uma prateleira, é um objeto tão importante quanto um vaso, porque ninguém está lendo ele. Para um livro ser um livro, precisa de você, precisa do leitor. É claro que um livro na prateleira, para mim, é algo muito sagrado. Eu adoro um livro na prateleira, eu gosto de pegar, mexer, o cheiro do livro. Mas o livro só é livro se tiver o leitor. E você só é leitor se você ir além da leitura, da decodificação dos sinais. O que é decodificar? É você saber que A é A, que B é B, que B com A é Ba, B, B, Bi, Bobu. Então, quando você sai disso, né? Tem até uma tira da Mafalda, professora, que muito bacana. A professora fala assim para a Mafalda, minha avó me mima, minha avó me ama. Daí a Mafalda fala para a professora assim, professora, eu já sei que a sua avó é muito legal, mas quando é que nós vamos aprender coisas realmente relevantes, né? Por que ela fala isso? Porque na cabeça da Mafalda, apenas decodificar, ama, minha avó, tal, não tem sentido. Tem sentido o quê? Ler nas entrelinhas, saber o significado. E se você gosta daquele seu filme, daquela sua peça de teatro, daquela sua série, quando você não aprofunda muito, quando você aprofundar, se descortina, o mundo abre para você, você vai ler coisas muito mais grandiosas, de maneira muito mais profunda. Mais participação, professora? Vamos lá. O rap da língua portuguesa convida o leitor para os mundos da linguagem. Quais são os mundos da linguagem? 1 minuto e já voltamos.
vamos lá, é a língua portuguesa, a arte, língua estrangeira, educação física, mas os alunos falam muito em relação à rima, à estrutura mesmo, à musicalidade. Parece que é esse mundo que eles querem mergulhar. Quais são os mundos que nos proporciona? Gente, quando você entra no mundo da leitura, você descobre outros mundos, outros universos, né? Os mundos da linguagem. Quando a gente fala de linguagem, tem a linguagem cinematográfica, a linguagem artística, a linguagem jornalística. Então, quando você começa a ler, você descobre outras coisas. Olha, eu, quando comecei a ler, eu li aquelas historinhas, né? Aqueles livros para criança, contos de fadas, eu lia quadrinhos. E quando você vai descobrir na leitura, você descobre que para ler um jornal, você não é a mesma leitura de um quadrinho. E não basta saber decodificar signos, saber que A é B, C, D, Z. Não. Você tem que saber como ler e ter repertório cultural e bagagem e ter o hábito de ler notícias para ler um jornal. E para entender cinema, você tem que ter o hábito de ler cinema. Para ver uma obra de arte, você olha lá uma escultura. E aí você vê que o mundo inteiro elogia aquela escultura e vê o cara como um gênio. E você fala, que genialidade tem naquilo? Porque você não adquiriu essa leitura, essa linguagem. Não entrou neste mundo da linguagem da escultura, da arte. Ou seja, é desses mundos que o rap está falando. Dos vários universos possíveis dentro da linguagem. A linguagem do game, uma linguagem que eu não consigo entrar até hoje, mas que me admiro muito, porque você transforma o personagem, você é parte do personagem, né? Então, eu não entendo muito disso. Eu começo a falar, até me perco. E criar também games, sim. Uns que criam games. E para saber essa linguagem, é uma linguagem, né, professor Mauro? É uma Exato. Linguagem, quando eu começo a falar sobre videogame, eu me perco, porque eu não entendo muito. Mas a gente começa a falar de outros assuntos. Então, eu me perco em game. Agora, o ruim é quando se perde em tudo, né? Então, a ideia é chamar vocês para todos os universos da leitura, né? Tem um trecho do poema que é assim, olha só na tela. Usar a língua para afiar todo o seu ser. Considerando o contexto em que estão inseridos, quais são as interpretações possíveis para esses versos? O que seria usar a língua para fiar e afiar todo o seu ser? 1 minuto e já voltamos. Vamos ler duas aqui. A da Amanda, que ela fala. Acho que seria para você melhorar quem você é, ser uma pessoa melhor, né? A Dandara Moura escreve. Usar a comunicação para se expressar, para se identificar e para se construir. Olha, para se construir. Qual é o nome da aluna? Dandara. Um abraço para você, Dandara, e para todos os que estão participando. Quando ele fala usar a língua para fiar, o que é fiar? É costurar, é tecer, é construir. Quando você fia algo, você constrói algo, você tece. Então, para crescer. Então, você constrói aquilo que você tece aquilo que você está se fiando. E afiar todo o seu ser. O que é afiar? Uma faca afiada, ela tem uma função, ela corta, ela é utilizada para algo. Uma faca que não está afiada, ela não serve, ela não cumpre a sua função. Isso é uma metáfora. Quando você traz isso para o mundo da leitura, o quê? Fiar é o quê? É você escrever. E afiar é você se organizar para a vida, é você estar preparado, não só para o mercado de trabalho, para pensar, para refletir. Esse negócio de estudar, ler apenas para o mercado de trabalho é um pouco complicado, porque nós não estamos aqui no mundo apenas para trabalhar, estamos no mundo para ser felizes, tal como a professora Tayana disse, né? Para poder agir na vida das pessoas e que as pessoas ajam nas nossas vidas. Influenciar também,
né, professor Márcio? Você é uma pessoa que influencia, não ser só influenciado o tempo inteiro, levado pela onda. Você influenciar, você se colocar. Isso faz toda a diferença, E né? por falar em influenciar e ser influenciado, olha só, quais textos te influenciam no dia a dia? Tanto textos, músicas, livros, poemas. Cite um trecho, olha, você costuma ler poesias, ler as letras, as canções de que você gosta? Faz assim, cite um trecho no chat, cite o nome de um compositor, um poeta, de uma letra de canção, compartilhe conosco em 1 minuto e nós voltamos. Aquilo que te influencia. Vamos lá, o Guilherme fala, só sei que nada sei. A Gabriela fala do Gabriel Pensador, Luiz Lins, Xandão e É isso aí, Lucas é a língua Silveira. portuguesa, só sei que nada sei, eu vi no chat também, né? Shakespeare, Pablo Neruda, Pablo Neruda, gente legal. É isso, a língua portuguesa, essa cambada de voz aí, esse monte de gente falando português, falando cada um com o seu sotaque, do seu jeito. Tonique Tinoco, Gabriel Pensador, Mano Brown, Carlos Drummond de Andrade, todo mundo falando língua portuguesa. Isso é maravilhoso, isso afia, isso desafia, isso nos afia. É muito bacana isso. E é neste universo que temos que estar, agindo e sendo agido, e sendo sujeito, leitores, não sendo objetos, não apenas tendo o mundo agindo em nós. Então, uma atividade para vocês bem legal, olha só. Atividade complementar. Vamos fazer de forma diferente. Em vez de nós, professores, indicarmos livros, filmes, a linguagem e toda a sua variedade, ou seja, em vez de nós indicarmos essa variedade toda, vá até o Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, vá lá no nosso Instagram e faça a indicação de livros, filmes e séries. Faremos assim porque acreditamos que dessa forma estaremos ampliando nossos conhecimentos e nosso repertório cultural. Volta aqui para mim rapidinho. É assim, vá até o Instagram e indique o filme, a série, o livro, o que você gosta. Se você não tiver Instagram, vai ter agora o link que vai entrar para avaliar a nossa aula, quer ver? O QR Code, o link, e você faz o quê? Você avalia a nossa aula e faz uma indicação de... Isso, olha só. Faça uma indicação de livro, série. Eu vou fazer o que na próxima aula? A gente vai estar... indicando esses livros, essas séries aqui na nossa aula, ou seja, as indicações que vocês propuseram para nós proporemos para vocês. E já tem um vlog lá, você viu que eu compartilhei esse final de semana? Nossa, que bacana isso. Nossa, aqui da nossa... Ou seja, nós vamos indicar a sua indicação aqui e vamos aprender com vocês. Gente, um grande abraço. Não esqueça de avaliar a nossa aula. Professora Tayana, um grande abraço, obrigado. Obrigado você, Mauro, professores, alunos. E estamos aí para participar. Na próxima aula daremos sequência à aula 2. Não perca, um grande abraço. Não esqueça de avaliar a nossa aula e dizer o que você achou. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada, gente. E aí, galera, vocês sabiam que dá para usar os aplicativos do Centro de Mídias gratuitamente, sem gastar da sua internet? Esses são os dados patrocinados pelo governo do estado de São Paulo. Para usá-los, é só você aceitar o uso de dados patrocinados a primeira vez que você acessar o aplicativo. Nesse primeiro acesso, você deve estar conectado na sua internet, via Wi-Fi ou 4G. Uma vez que você aceitar usar os dados patrocinados,
Aí você pode desativar a sua internet. Para checar se você está conectado com os dados patrocinados, verifique se a sua VPN está ativada. VPN quer dizer rede privada virtual. Basta entrar nas configurações do seu smartphone e clicar em VPN. Conferiu? Pronto! Agora você tem acesso gratuito às aulas que preparamos para vocês. Bons estudos para todos nós!